do Senhor, irmãos, todos que estão em casa, nos assistindo através dessa live, pelo Facebook. Vamos iniciar a nossa escola bíblica dominical com oração. Você que está aí, você pode orar comigo nessa manhã. Louvado seja o nome do Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, nesse momento, Senhor Jesus, estamos aqui na Tua presença para aprender mais de Ti, Senhor. A aprender mais, Senhor, da Tua palavra, meu Deus. Nesse momento eu te peço que Tu venha, Senhor, abrir, Senhor, a mente de cada um, daquele que está acompanhando a nossa live, Senhor, através, Senhor, das redes sociais. Que Tu venha, Senhor Jesus, abençoar, Senhor, esclarecer, tirar toda dúvida, Senhor, que cerca essa mente, Senhor Jesus. Nesse momento, Senhor, esclarece, Senhor Jesus, através da Tua palavra, Pai. Tudo, Senhor, que nós temos dúvida, Senhor, que possa ser tirada nesse momento. É isso que nós te pedimos nesse momento. Continua conosco, nos abençoando, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Nesse momento eu convido você, que tem a sua revista da Escola Bíblica Dominical, a abrir a sua revista na lição número 10, que tem como assunto da lição: só o Evangelho muda a cultura humana. Temos o nosso textuário lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 9, que diz assim: porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos converteste a Deus, para servir ao Deus vivo e verdadeiro. Esse é o nosso textuário. A nossa verdade prática diz o seguinte: em consequência do pecado, não há culturas inocentes, nem inofensivas, mas todas elas podem ser transformadas pelo Evangelho de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, nós vemos aqui que a cultura em si, né, ela não tem nada de ruim. Mas quando o pecado veio ao mundo, ele influenciou a cultura também para o lado ruim, para o lado mau. Então, nós vamos ver que a cultura, ela tem a parte ofensiva, né? E tem também, não tem nada de inocente. Porque quando o pecado veio ao mundo, ele distorceu totalmente o que Deus tinha, né? O plano de Deus para o homem. Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos 3 objetivos nessa manhã. Vamos tentar alcançá-los todos, amém? O primeiro objetivo é definir a cultura, que está de acordo com o primeiro tópico, o que é cultura. O segundo objetivo é descrever uma cultura dominada pela iniquidade, que também está de acordo com o segundo tópico, uma cultura dominada pela iniquidade. E o terceiro objetivo, e último, diz assim: mostrar que o Evangelho transforma a cultura, que está de acordo com o terceiro tópico, que o Evangelho transforma a cultura. Então, vamos tentar aqui alcançar os 3 objetivos, que é definir, descrever e mostrar. Amém? A nossa introdução nessa manhã diz assim: na lição de hoje, estudaremos a cultura humana através do prisma da Bíblia Sagrada, através da luz da palavra de Deus, né? Nosso intento é mostrar que nenhuma cultura pode ser tida como neutra ou inofensiva, porque todas elas acham-se contaminadas pelo pecado de Adão. Então, nós vemos que toda cultura, né, seja ela aparentemente inofensiva, mas aqui, à luz da palavra de Deus, nós vamos aprender hoje que toda cultura, ela não é neutra, ela tem o quê? Um lado ofensivo. Em seguida, veremos que a cultura humana tornou-se o abrigo natural do homicídio, do sexo depravado, da usura e da rebelião contra Deus. Mas a boa notícia é que o Evangelho de Cristo pode mudar qualquer cultura. Louvado seja o nome do Senhor. Ainda bem, né? Quanto nós, a Igreja de Cristo, não nos conformemos com este mundo que jaz no maligno, como fez Israel e Judá, por aceitar todas as impurezas das culturas vizinhas e longínquas. Ambos os reinos foram destruídos. Mantenhamos nossa propriedade como povo de Deus. Os irmãos de Tessalônica são um exemplo para todos nós,
por terem colocado em prática a sua fé no Senhor, testemunhando de Cristo em diversos lugares, né? Então, nesse momento, vamos dar início ao nosso primeiro tópico. O que é a cultura? Vamos tentar definir aqui, né, de acordo com a palavra de Deus, o que é cultura. De acordo com a Bíblia Sagrada, o ser humano foi criado para fazer e produzir cultura a partir da criação divina. Neste tópico, veremos ainda a cultura dos gentios e a cultura do povo de Deus. Primeiro subtópico, definição de cultura. No princípio, a cultura tinha a ver apenas com o cultivo da terra, visando a produção de alimentos. Vamos ver aqui em Gênesis capítulo 4, versículo 2, né? Gênesis capítulo 4, versículo 2, que diz assim: E deu à luz mais a seu irmão Abel, e Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. Então, logo no início, a cultura que tínhamos era o quê? O cultivo da terra, né? E essa cultura era logo no início, começou com Abel e Caim. Então, ali nós temos aqui o cultivo da terra, né? E o pastorio de animais, no caso de ovelhas, que era Abel era pastor de ovelha e Caim era agricultor. Depois passou a ser considerada como a soma de todas as realizações humanas, espirituais, intelectuais, materiais. Semelhante tarefa foi considerada enfadonha por Salomão. A cultura pode ser definida também pela maneira como uma nação encara as demandas e reivindicações divinas. Então nós vemos que a cultura nada mais é do que costumes e produtos sociais inventados pelos seres humanos e refletindo em suas crenças e valores. Quer dizer, tudo que tem a ver com costumes, com crenças, né, valores, isso é cultura de um povo ou de um determinado país ou nação. Então, cultura é tudo aquilo que cerca a parte religiosa, a parte intelectual, né? Tudo isso é cultura. Então, hoje, a cultura de hoje, né, diz o quê? Segundo é interpretada nos dias de hoje, a cultura ela é caracterizada pelas artes, né, hoje, hábitos e comportamento de um grupo social. Então, cada grupo social tem o quê? A sua cultura, o seu modo de viver, o seu modo de adorar, o seu modo de limpeza. Em todos os hábitos da vida do ser humano, cada povo ele tem o quê? Uma cultura. Como trabalhar, como adorar, como crer, como limpar a casa, em todos os sentidos, cada povo tem a sua cultura. Tanto que os países europeus têm uma cultura diferente do Brasil, em sentido de limpeza. Estados Unidos, né? A limpeza nos Estados Unidos, se eles verem que um brasileiro limpar um banheiro, eles vão ficar horrorizados. Por quê? O brasileiro ele costuma jogar um balde de água no banheiro e desperdiça muita água. Lá nos Estados Unidos é diferente. Então, eles têm uma cultura de limpeza diferente da nossa aqui no Brasil. Amém? Estamos entendidos o que é cultura? Então, a cultura é para ser algo muito bom. Por quê? Quando Deus fez o ser humano lá no Jardim do Éden, tudo que ele fez na terra era bom. E tudo era um reflexo do céu. Era para ser um reflexo do céu. Mas quando o pecado entra no mundo, através de Eva e de Adão, o que acontece com a cultura? A cultura também ela sofre o quê? Uma certa distorção da palavra de Deus. O que seria bom começa a ser ruim. Amém? Vamos para o nosso segundo tópico, que diz a cultura dos gentios. Por haverem perdido o verdadeiro conhecimento de Deus, que lhe havia transmitido o patriarca Noé, logo após o dilúvio, os seres humanos passaram a adorar a criatura em lugar do Criador. Isso nós vimos lá em Romanos, capítulo 1, o versículo 18 ao 25. E a partir daí puseram-se a imaginar coisas vãs e soberbas. Então, nós vimos que, depois do dilúvio, quando Deus extermina, né, toda a raça humana, deixando apenas Noé e sua família, Deus tenta formar uma nova criatura, um ser melhor, né? Um homem sem
pecado, porque o pecado já tinha dominado o mundo naquele momento. Então, o que nós vimos aqui? A partir de Noé, o ser humano, ele vem trazendo o quê? Aquela cultura lá de Caim e de Abel, né? Lá de Caim, no caso, as coisas ruins, o homicídio. Qual foi a primeira coisa ruim que começou a entrar no mundo a partir do pecado? Vocês percebem que quando Adão peca, a família, ela não é mais vista como um projeto de Deus, né? Como era para ser visto. Hoje em dia a família, ela é o quê? Ela é banalizada. O termo projeto de Deus não existe mais, né? As pessoas casam-se hoje e já se separam no próximo mês. Quer dizer, há uma banalização da família. E também o homicídio, que depois do pecado, o homicídio ele entrou no mundo, né? Então essa cultura do homicídio vem lá do início. Por que que hoje, né? Trazendo para a nossa realidade aqui, hoje os jogos, né? Os jovens, quando vão jogar videogame, o que mostra muito nos jogos? A violência em si. Essa violência, ela nada mais é do que o reflexo do pecado lá de Caim, quando ele mata seu irmão Abel. Então, isso aí é cultura. E essa cultura tem que ser banida pelo povo de Deus, tem que ser refutada pela luz da palavra de Deus. Por quê? Até hoje as pessoas são violentas, até hoje existem homicídios, até hoje existe infanticídio, né? Então, hoje a antropologia cultural vê como meros fenômenos sociológicos e culturais a prostituição, o homicídio, a corrupção e até mesmo o infanticídio. Então, tudo isso, nós vemos que a cultura, ela vem trazendo, não é de hoje, nem de um ano atrás, nem de um século atrás, mas desde a criação, lá no início de tudo, quando o pecado entra no mundo. Então, nós vemos que a nossa cultura, né, que seria uma cultura santa, uma cultura vinda da parte de Deus, ela foi totalmente influenciada pelo pecado. Louvado seja o nome do Senhor. Os irmãos estão entendendo até aqui? Vamos ver agora o terceiro subtópico, que é a cultura do povo de Deus. A visão do povo de Deus quanto à cultura tem como fundamento a Bíblia Sagrada, a inspirada, inerrante e completa palavra de Deus. Tudo que eu estou falando aqui está de acordo com a palavra de Deus. Então, o povo de Deus, a cultura do povo de Deus, ela tem que estar ligada com a palavra de Deus. Tudo que vier ferir, que vier confrontar a palavra de Deus, os princípios da palavra de Deus, o povo de Deus ele tem que refutar. Ele não tem que aceitar. Por essa razão, tudo quanto fazemos tem como base esta proposição: a terra é do Senhor. Haja vista os filhos de Israel, eles consagravam ao Senhor até mesmo suas colheitas, né? Isso é uma cultura do povo de Deus. Tudo que eles arrecadavam naquele tempo, no tempo de Moisés ali, quando Deus chama Abraão e tenta fazer, né? Deus consegue fazer um povo criado, né, por ele, um povo feito como ele queria, que é o povo judeu. E ele começa a colocar o quê? Tentar tirar as influências de outros povos pagãos que existiam ali na terra, né, que influenciava a cultura do povo de Deus. E Deus tenta tirar aquilo. Como é que Deus consegue tirar? Ele fala para Moisés, fala para o meu povo que tudo que eles arrecadarem, tudo que eles plantarem, eles vão trazer à casa, né, e ao sacerdote para consagrar. Então, essa cultura de consagração de itens, de instrumentos, de colheita, isso é uma cultura do povo de Deus, né, que foi trazida lá no tempo de Moisés. Lá em Levítico, capítulo 23, versículo 10, fala sobre esse tipo de consagração, esse tipo de cultura. Portanto, tudo quanto fizermos tem de ser aferido por este mandamento apostólico, né? Que diz assim: portanto, que comais, que bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então, esse mandamento que está lá em 1 Coríntios, capítulo 10, quando o apóstolo Paulo fala, lá no versículo 31, ele diz que tudo que nós formos fazer, que nós viemos fazer para quê? Para a glória de Deus. Porque o ser humano em si, com o pecado, ele tenta que se engrandecer automaticamente, se autodeclarar o quê? Um Deus, um D minúsculo, né? O ser humano, ele tenta se autodeclarar Deus, ele quer se chamar a atenção, ele é soberbo, ele é o quê? Ele é orgulhoso. Então,
quando o apóstolo Paulo fala isso, que tudo que nós vamos fazer, que seja para a glória de Deus, porque a intenção dessa nossa, de penetrar, colocar a cultura do povo de Deus, o que é? É que tudo que nós vamos fazer possa ser para engrandecer o nome do Deus vivo, o Deus que criou os céus e a terra, que criou o ser humano, tá? Porque o ser humano em si, com o pecado, ele tenta se autopromover, ser independente, ele quer se afastar totalmente de Deus, como nós vimos na lição passada sobre o globalismo, né? Que a intenção da apostasia é que o ser humano, ele se autodeclara o que é independente de Deus, que ele consegue viver sem o seu Criador. E isso nós nunca vamos conseguir, porque nós vimos que todas as vezes que o ser humano tenta, né, sair, né, fazer uma apostasia, se rebelar contra o seu Criador, Deus ele vai sempre o que? Intervir. Ele sempre vai agir, né, intervindo e não deixando isso acontecer. Sempre lá do início nós vimos isso na lição passada e Deus continua fazendo isso. Louvado seja o nome do Senhor. Então, a síntese do nosso primeiro tópico fala que a cultura é a soma de todas as realizações humanas, espirituais, intelectuais e materiais. Terminamos o nosso primeiro tópico, né, que é sobre o conceito, né, a definição sobre cultura. Eu espero que você em casa esteja acompanhando, esteja entendendo, né, esse primeiro tópico da nossa lição. Vamos para o nosso segundo tópico, que o objetivo é descrever uma cultura dominada pela iniquidade. Nós vamos ver que, depois da queda do homem, tudo que o homem fez, os planos de Deus, que Deus tinha para o ser humano, começou a ser distorcida, né? Até na cultura, o que o homem fazia, o que o homem colhia, como o homem trabalhava, tudo começou a ter aquela influência maligna. Lá do início, nós vimos aqui, lá de Gênesis, nós vamos acompanhar, lendo o livro de Gênesis, você vai ver que no decorrer dos anos, vem passando, e essa cultura que Deus tinha feito para o ser humano, pura, ela consegue ser influenciada pelo maligno, né, através da queda, através do pecado. Então, o segundo tópico diz assim: uma cultura dominada pela iniquidade. O homem foi posto no Éden para lavrar a terra e fazer cultura, a partir da criação divina. Mas devido ao pecado, toda a cultura humana pôs-se contra Deus, que eu acabei de falar nesse momento, né? Então, o primeiro tópico diz assim, o primeiro subtópico diz assim: a cultura original. Se a terra é do Senhor, todos deveriam saber que neste mundo não passamos de servos de Deus, né? Logo, tudo quanto produzimos deveria ser um reflexo da glória do Criador. Essa aí seria a cultura original, como Deus, né, criou o homem. Se não tivéssemos caído em pecado, nossa cultura seria uma extensão da divina. Mas por causa da queda, a humanidade passou a trabalhar contra Deus, né? Então, se o homem não tivesse caído lá no Jardim do Éden, a nossa cultura seria um reflexo da criação divina. Mas nós percebemos que nem tudo está perdido, né? O ser humano, quando ele consegue fazer coisas boas, quando você consegue ver uma criação do ser humano, nesse momento ele tenta reproduzir o quê? A criação do Criador. Porque Deus é Criador, Deus fez o homem. E assim como Deus fez o homem também é um Criador. Vamos dar um exemplo do que o homem criou, né? Uma coisa bem que está nos nossos dias são as redes sociais, a tecnologia em si. Então, isso é uma coisa boa. É para ser uma coisa boa. Mas com o pecado, tem o seu lado bom e tem o seu lado ruim. Por causa de quê? Da queda. Então, tudo nós vamos dever o quê? Ao pecado que entrou no mundo. Vamos para o segundo subtópico. A cultura do homicídio. Vocês sabiam que até o homicídio, né, é uma cultura que foi impregnada através do pecado? Como resultado da apostasia de Adão, o homicídio é rapidamente incorporado à cultura humana. Haja vista que Lameque, para celebrar a morte de 2 homens, escreveu um poema. Isso aqui nós vimos nas outras lições, falando sobre Lameque,
né, que ele mata, e com isso, né, com tanta violência, como o ser humano ele é ruim por causa do pecado, ele tenta engrandecer os feitos violentos dele através de um poema que está lá em Gênesis capítulo 4, depois você pode ler esse poema de Lameque, capítulo 4, versículo 23, que ele exalta o quê? O que ele fez de ruim, o que ele praticou, que é um ato violento. Então, a partir daí, do homicídio, que foi o primeiro homicídio de Caim, a cultura do homicídio começa a ser impregnada, começa a ser implantada na cultura humana. Então, os heróis daquele tempo eram os vilões que se davam à opressão e à matança. Hoje vemos aqueles dias replicarem-se em todos os segmentos sociais. A cultura da morte não mudou. O que dizer do aborto, da eutanásia e da cruel indiferença ao próximo? Então, nós vemos que essa cultura ela não mudou, né? Os atos violentos do ser humano, ela consegue ser exaltada pelo ser humano mesmo. Vocês percebem que para o mal, as pessoas tendem para o mal. E tem pessoas que exaltam a violência. Vocês sabem que num mundo corrompido como o nosso, numa comunidade pobre, onde tem o tráfico, onde impera ali o tráfico de droga, né? O que acontece com as crianças que moram naquela comunidade pobre, né? Imperada pelo pecado? O que? A violência. Eles querem ser violentos. Aquilo ali são como feitos heróicos. Um traficante, para eles, é um herói. Por que acontece isso nos nossos dias? Por que acontece isso em várias comunidades pobres? Ou no Brasil, no mundo de modo geral? Por causa dessa cultura do homicídio que foi implantado pelo pecado lá de Caim, né? Quando ele mata seu irmão. Então, vocês percebem que o homem ele vai só reproduzindo o quê? O homicídio, os atos violentos desde lá do início. Então, esse homicídio não começou agora. O mundo não está violento só hoje. O mundo sempre foi violento, desde lá do início da queda de Adão, quando foi implantado o primeiro homicídio através de Caim matando seu irmão Abel. Então, nós vemos aqui que o homem só vai o quê? Reproduzindo essa cultura. Então, esse tipo de cultura, que a palavra de Deus, ela vai o quê? Combater essa cultura do homicídio, a cultura do infanticídio, tudo que é ruim, né? Nós vamos dizer que não tem coisas boas, sim, existe, mas nós vimos que a cultura em si, ela não tem nada de neutra, ela não tem nada de inocente, porque tem a influência do pecado. Se você vê alguém dizer assim, mas aí é a cultura do povo, né? Isso é cultura, a gente não pode mudar, porque existem leis para isso, para não ser mudado. Mas nós vimos aqui que, à luz da palavra de Deus, a cultura ela pode ser sim mudada através do quê? Do Evangelho. Através do Evangelho pode ser mudado a cultura humana. Vamos para o terceiro subtópico do tópico 2, que diz assim: a cultura do erotismo. O erotismo também impregnou rapidamente a cultura humana. O casamento foi logo banalizado. A fraqueza moral iniciada pelo homicida Lameque faz-se cultura. A promiscuidade precisou apenas de um exemplo a fim de espalhar-se. Que Deus tenha misericórdia dessa nossa geração. Amém? Só Deus para ter misericórdia do nosso povo, da nossa geração. Por quê? Nós vimos que não tem como acabar com esse tipo de cultura, né? A cultura do homicídio, a cultura do casamento banalizado. Vocês verem que isso tudo vai o quê? Vai só se multiplicando a cada dia. Por quê? Para o cumprimento da palavra de Deus. Por quê? A iniquidade ela vai se multiplicar nos últimos tempos. Que a palavra de Deus diz que o amor de muitos esfriariam. Mas tudo isso por quê? Nós temos uma culpa, né? A culpa de tudo isso é o pecado que entrou no mundo. Então, com tudo isso, tudo que seria bom, que seria amável, que seria algo assim, muito prazeroso para o ser humano, começa a ser o quê? A ser ruim por causa do pecado. Então, o que Deus tinha para o ser humano, o plano de Deus para a população, para o ser humano, era muito bom. E continua sendo bom. Mas com o pecado, tudo foi distorcido. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então, a síntese. Nós temos ainda o quarto subtópico, que é assim, a cultura do consumo irrefreado. Vocês sabiam que até esse consumo, né,
a pessoa ser muito consumista, isso é uma cultura que foi por causa do pecado. Isso não é bom, isso não é uma cultura boa. E o povo brasileiro e muitos seres humanos, né, muitas pessoas têm esse tipo de cultura de consumir. A cultura do mundo pré-diluviano, quanto ao consumo desenfreado, em nada diferia da nossa. Naquele tempo, as pessoas já tomadas pela apostasia não faziam outra coisa senão comer e beber. Então, a nossa geração não é diferente da geração pré-diluviana, né? A Bíblia diz que eles bebiam, casavam-se, né? Tinha festa, quer dizer, era uma cultura de beber e comer, tudo de forma desenfreada. E hoje em dia nós vemos essa cultura. Olha só, gente, muitos anos atrás, milhões de anos atrás, isso já acontecia. Mas nós vimos que hoje, né, essa cultura continua ainda a impregnar na população, na nossa geração. Então não é de hoje. Hoje, gasta-se exageradamente naquilo que não satisfaz. É o consumo pelo consumo. Eis o resultado de toda essa ganância, essa gastança, né? Eis o resultado de toda essa gastança. Famílias endividadas e muita gente à beira da miséria. Vamos lá. Sejamos próvidos, prudentes, precavidos e não pródigos, né? Pessoa que gasta demais, esbanja demais, pessoa gastadora. Então, quando fala do filho pródigo, o pródigo significa que a pessoa gasta demais, né? É uma pessoa que gosta de esbanjar exageradamente. Então, Jesus fala muito sobre isso lá na multiplicação dos pães. Quando tem a multiplicação dos pães, quando sobra, vocês percebem que Deus é contra a pessoa que gasta, né? Que estraga muita coisa, a pessoa que consome demais. E o que ele fala? Que Jesus disse: recolhei todos os 12 cestos, né? Para que nada se perca. Então, Deus, ele é contra o desperdício. Jesus é contra o desperdício. Isso é uma cultura que tem que ser combatida pela palavra de Deus, né? O gasto exagerado, né? Pessoas ficam endividadas e só querem consumir, né? Então isso não vem de Deus, isso é uma cultura que foi impregnada desde o início pelo pecado. Agora nós vamos para o nosso terceiro tópico, que diz assim, né? Que é mostrar o evangelho transformador da cultura, o evangelho que transforma a cultura. Vamos mostrar que o evangelho, que só o evangelho, na verdade, como o nosso assunto da lição fala, que só o evangelho pode transformar a cultura. Agora precisamos responder esta pergunta: é possível transformar uma cultura dominada pela iniquidade? Você acha que é possível? Você em casa, que está me acompanhando, é possível ou não é transformar uma cultura dominada pelo pecado, pela iniquidade? Vamos para o nosso primeiro subtópico, que diz assim: Jesus nasceu num contexto cultural. Nenhum homem é capaz de viver à parte de uma cultura. Somos seres culturais. Aliás, o próprio Filho de Deus, quando de sua encarnação, foi acolhido numa sociedade dominada por 3 tipos de cultura. 3 grandes culturas. Vamos ver qual é? Primeiro foi a cultura judaica, a grega e a romana. Então Jesus, quando ele nasceu, né? Ele nasceu em torno de 3 culturas bem fortes. Era a cultura judaica, a cultura romana e a cultura grega. Lá em João, capítulo 19, versículo 20, você pode acompanhar. Todavia, a sua mensagem transformou milhões de pessoas oriundas de todas as culturas do mundo, conduzindo-as a viver num só corpo. Então Jesus mesmo, como Filho de Deus, ele nasceu em uma terra, né, dominada por 3 culturas, que era a cultura judaísmo, né, a judaica, dos judeus, a cultura dos gregos e a cultura dos romanos. Mesmo assim, ele conseguiu, né, através do testemunho dele como Filho de Deus, através de Deus, que ele era um ser divino, ele conseguiu transformar milhões de pessoas que viviam em culturas diferentes. Posso citar aqui um exemplo da mulher samaritana.
que tinha uma cultura totalmente diferente dos judeus, né? Ela era uma mulher samaritana, eles tinham rixa, ela tinha uma certa rixa, né, com o judeu, que é uma de muitos anos, mas Jesus conseguiu implantar ali na coração daquela mulher uma cultura vindo da parte de Deus, uma cultura pura. Que quando ela pergunta assim para ele, quando Jesus fala assim para ela, me dê um pouco de água, ela disse assim para ele, como tu, sendo judeu, vem pedir água para mim, quer dizer, olha a cultura que eles tinham naquele momento, né? Uma rivalidade entre povos. Aí Jesus fala assim para ela, olha mulher, se tu soubesses quem é que te pede água, você pediria, e ele te daria águas vivas. Quer dizer, Jesus começa a tentar quebrar aquela cultura ruim que eles tinham. Era uma rixa, uma rivalidade entre o povo judeu e o povo samaritano. Então o Senhor consegue o quê? Salvar aquela mulher desse preconceito que ela tinha com o povo judeu, né? E ela começa a evangelizar toda aquela terra através do que Jesus tinha falado para ela. Então o Senhor, ele vem através das curas, da libertação dos povos, implantar uma cultura de Deus, uma cultura que é essa cultura que nós devemos seguir, uma nova cultura, né? Ele começa a transformar aquela cultura daqueles povos pagãos e começa a colocar, né, a cultura vindo da parte de Deus. Então, vamos para o nosso segundo subtópico, que é o Evangelho transforma a cultura. Conquanto não nos seja possível converter toda uma sociedade, podemos influenciá-la com a mensagem do Evangelho, né? Então, é assim, é quase que impossível você tentar salvar, tentar influenciar, tentar converter toda uma comunidade, toda uma sociedade, todo um povo, todo um país. Mas você pode tentar o quê? Influenciar, através do Evangelho, uma parte da sociedade, uma parte daquele povo. Nós sabemos que não existe um país totalmente, né, cristão, totalmente cristão. Sempre vai ter cultura diferente, sempre tem várias religiões, né? Então, quer dizer, não tem como você conseguir resgatar toda a cultura de um povo, mas tem como você influenciar parte daquela sociedade. Se quisermos de fato transformar o nosso país, devemos evangelizá-lo de acordo com o modelo de Atos dos Apóstolos, Atos 1, versículo 8. Então, temos que propagar o evangelho a toda criatura, como foi falado, Jesus falou, né, naquela grande comissão. Ide pregar o evangelho a toda criatura, porque só o evangelho pode restaurar vidas, só o evangelho pode transformar vidas, só o evangelho pode mudar a cultura humana. Vamos para o nosso terceiro subtópico e último, que diz assim: os crentes de Corinto, um exemplo da influência do evangelho. Corinto era uma das cidades mais promíscuas do período do Novo Testamento. Não obstante, Paulo, ao levar-lhe o evangelho, resgatou preciosas almas aprisionadas a um contexto moralmente doentio. Então, um exemplo aqui de uma cidade que foi totalmente resgatada pelo poder do evangelho foi a cidade de Corinto, né? Tanto que o apóstolo Paulo fala mais na frente, ele diz o quê? Que apesar de seus graves problemas, né, na igreja de Corinto, detinha todos os dons. Quer dizer, era uma igreja que ela tinha todos os dons espirituais. Quer dizer, apesar do pecado, da promiscuidade, né, da devassidão ter imperado naquela cidade, o apóstolo Paulo, através do evangelho, ele consegue resgatar aquela cidade, aquela igreja, né, para adorar o Senhor, tirando toda aquela cultura pagã que eles tinham de adoração a ídolos, né? Toda a imoralidade sexual que tinha naquela cidade, que era uma cidade muito devassa. E o apóstolo Paulo, através do poder do evangelho, da evangelização, ele consegue restaurar, né, transformar aquela cultura daquela cidade através do poder da palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O mais importante, porém, é que os seus membros, dantes escravizados por Satanás, eram agora chamados de santos em Jesus Cristo. Então,
olha como o poder do evangelho transforma o ser humano. O homem hoje, né? Ou o homem que outrora era um beberrão, era um cachaceiro, era um prostituto, era uma prostituta. Através do poder do evangelho, essa pessoa ela é santificada por Deus. E aí, você pode chamar aquela pessoa de um santo homem de Deus, um homem que outrora era um homem devasso, um homem prostituto. Ele, através do poder da palavra de Deus, consegue o quê? Chamar aquela pessoa de um homem santo, de uma mulher santa, uma mulher de Deus, um homem de Deus. Isso só quem pode fazer é o evangelho. É o poder de Deus. Porque a palavra de Deus diz lá, o apóstolo Paulo diz que eu não me envergonho do evangelho, porque ele é poder de Deus para a salvação de todos aqueles que creem. Então, você que está em casa, você que ainda não aceitou Jesus como seu único, suficiente Salvador, acha que você é uma pessoa ímpia, uma pessoa que não tem mais jeito, eu te digo nesse momento que para a sua vida tem jeito sim. Jesus é a solução para os teus problemas. Jesus quer implantar uma nova cultura na tua vida, uma nova fala, uma nova língua, uma nova cultura na tua família, nos teus hábitos alimentares. Você acha que não tem mais jeito? Não tem mais jeito. Tem jeito sim, porque o evangelho ele pode transformar a tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. E vamos concluir a nossa lição nessa manhã, que diz assim: a cultura atual em nada difere da pré-diluviana. No entanto, podemos influenciá-la através da pregação do Evangelho de Cristo. Se levarmos a sério a promessa de Atos 1:8, viremos não apenas a influenciá-la, mas igualmente transformá-la. Afinal, somos o sal da terra e a luz do mundo. Somente a Igreja de Cristo reúne essas propriedades tão raras para abalar as estruturas deste mundo que jaz do maligno. Sejamos santos, evangelizemos e façamos missões. É a ordem de Cristo. Nós podemos transformar a cultura da sociedade atual, como fez o apóstolo Paulo em Tessalônica. Então, o que seria hoje da nossa geração? O que seria hoje do mundo se não fosse a igreja de Jesus, se não fosse a noiva do Cordeiro? Porque nós somos o sal da terra, nós somos a luz do mundo. A luz que vai brilhar em meio a essa treva de pecado, em meio a essa escuridão. Então a igreja de Jesus, ela é sal da terra e luz do mundo. E nós podemos propagar o evangelho de Cristo para toda criatura. Devemos fazer missão sim, levar o evangelho, porque só o evangelho de Deus pode curar, pode libertar, pode salvar e pode resgatar uma cultura que está totalmente em pecado para uma nova cultura do povo de Deus e adoração a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui eu termino a nossa lição nesta manhã, né? Se você tiver alguma dúvida, né? Você que é da nossa igreja, você pode fazer um comentário, né? E pode colocar aí, dar um like,